LGBT+, é uma sigla que significa lésbicas, gays, bissexuais e transgênero, e o maisinho abrevia todas as outras possibilidades de orientação sexual ou identidade de gênero. A sigla LGBT+, ou LGBTQIAPN+, já passou por várias formas antes, sendo chamada só de gays, depois GLS, LGB e, por fim, o jeito que chamamos hoje. Mas até aí, para que essa sigla existe? A sigla LGBT surgiu não só para representar as pessoas, mas também como um movimento e para combater o ódio e o preconceito dirigido a essas pessoas. Se aprofundando mais na sigla, temos lésbicas, mulheres que se atraem por mulheres, gays, homens que se atraem por homens, bissexuais, uma pessoa que se atrai por mais de dois gêneros, transgênero, uma pessoa que se identifica com um gênero diferente do que foi imposto no seu nascimento. Queer tem uma tradução literal como estranho, um gênero estranho, que não se encaixa em nenhum padrão e não se rotula. Intersexo, pessoa com variação de cromossomos, que pode nascer com diferentes genitais do que estamos acostumados ou apresentar traços biologicamente femininos ou masculinos, como barba ou seios, mesmo com a genital que não condiz. Assexuais são pessoas que não sentem atração sexual, não sentem vontade de fazer sexo. Pansexuais são pessoas que sentem atração independente do gênero. Pessoas pansexuais são chamadas de cegas ao gênero. E o tão esperado maisinho serve para se referir a qualquer atração sexual ou identidade de gênero que possa existir. Me diz seu nome e a sua idade. Eu sou a Cláudia e tenho 50 anos. Vinícius, 45 anos. Meu nome é Jonathan de Andrade e eu tenho 20 anos. Raul, 32 anos. Então, meu nome é Cleide, tenho 56 anos. O que você acha que a gente poderia fazer para combater a homofobia? Nossa, vou ter que fazer muitas e muitas coisas. Eu acho que primeiramente tinha que fazer uma campanha um pouco mais ampla de conscientização sobre o tema. Tanto nas escolas, mas também nos telejornais, porque isso passa, mas ainda eu acho que é pouco, sabe? A gente deveria discutir mais o tema dentro dos nossos lares, porque querendo ou não, as pessoas ainda não têm, elas têm uma visão muito, não diria tão conservadora, mas diria que uma visão muito preconceituosa em relação a essas pessoas. Acham que isso está relacionado a algum tipo de pecado, acham que isso é porque as pessoas preferem ter o gênero assim ou assado, acham que isso está relacionado a algum desvio moral, mas não é, né? E acho que a gente deveria trabalhar com a desmistificação desses temas. Acho que a gente deveria criminalizar cada vez mais a violência contra a população LGBT. Acho que a gente deveria tratar disso no acompanhamento psicológico dos alunos que são LGBT, não só, né, os alunos negros também que venham a sofrer algum tipo de preconceito. Mas falando dos LGBT, acredito que isso é essencial, né, já que a nossa sociedade ainda é muito, muito preconceituosa, muito homofóbica. Na minha opinião, como eu já estava falando com outras pessoas hoje mesmo, quanto maior a informação for explícita, maior número de pessoas vão entender que isso não é uma doença, que isso não é falta de informação, não é falta de esclarecimento e que a gente pode conviver com a escolha de cada um, né? Na minha época, a gente realmente usava os termos sapatão, para moças que não queriam se vestir como mulheres, queriam se vestir como homens, então, e a gente falava sapatão. Então, assim, a gente não entendia o que era isso. Hoje a gente sabe que sapatão é um sapato grande. Assim, o combate à homofobia, ele passa pela educação da sociedade como um todo, né? Eu acho que assim, o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, ele criminalizou, né, a prática da homofobia, o que é uma conquista, né, para a população LGBT, mas eu acho que só a criminalização ela não basta, assim, só a punição ela não basta. A gente precisa de
de uma construção cultural que leve a pessoa a entender que isso é uma atitude que não deve acontecer, que cada um tem que ser respeitado dentro das suas identidades. Eu acho, assim, de maneira breve, é debater mais esses assuntos nas escolas. Porque vocês, adolescentes, têm muito a ensinar pra gente na maneira como lidar e naturalizar esse debate desde o começo, assim, antes de sair da escola, né, para quando chegar no mundão aí, no trabalho, na faculdade, essa coisa ser um pouquinho mais tranquila de ser vivenciada. Você conhece alguma pessoa LGBT importante para a história? Conheço, eu esqueci agora o nome, né, mas uma pessoa que a nível mundial é o pai da computação. Alan Turing, isso, muito obrigado, né? Que tem um filme sobre ele, vários artistas muito importantes para a história da nossa música brasileira, né? Pablo Vittar. Cazuza, Pablo Vittar, Renato Russo, Cássia Eller, Todo mundo. né? Enfim, todo mundo aí. Então, eu me pego muito na arte, assim, né? Mas vou ficar com o Alan Turing aí, em relação à computação, já que hoje a gente vive um mundo totalmente digital, né? Não vive sem computador. Várias, né? Assim, eu posso citar aqui o Oscar Wilde, que é um escritor britânico, se eu não me engano. A Frida Kahlo, né? Que é bissexual, né? Ela era artista. No Brasil, como a Cláudia citou, o Cazuza, o Renato Russo. Eu esqueci o nome dele agora, mas tem um cientista britânico que decifrou o código dos nazistas e que foi um dos responsáveis pelo aceleramento do fim da guerra, né? Você sabe qual que é o nome, né? Então, não me recordo o nome dele agora, mas é assim, infelizmente ele teve uma vida muito sofrida, porque assim, ele foi até perseguido, né, na Inglaterra por conta da sua sexualidade, né? E tem outros tantos, né, que se a gente for citar aqui, a gente não sai daqui hoje. Eu conheço duas, né? E para mim foi tanto o Cazuza, que é brasileiro, que eu gosto muito, apesar dele ser da pá virada, né? E o Elton John, que através da música eles alcançaram milhares de pessoas, pelo menos para relaxar num momento que você está meio triste, meio perdido, tá bom? Nossa, muitas. Por exemplo, Alexandre o Grande era uma pessoa bissexual. Hoje a gente utiliza esses conceitos, né, de bissexual e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que na antiguidade, essas coisas de ser hétero, dos valores que a gente considera como ser homem, é o único que fica com mulher, não existia isso, né? A gente pode pegar, por exemplo, exemplos bíblicos de que homens ficavam com homens, mulheres ficavam com mulheres, e isso não era considerado uma coisa normal, né? Muito pelo contrário, era uma prática muito difundida tanto na antiguidade grega, romana. Os homens, por exemplo, né, se relacionavam entre si porque eles acreditavam, para mim erroneamente, de que era melhor se relacionar com os homens do que se relacionar com as mulheres, porque eles achavam que os homens desenvolviam amizades melhores, né? Bom, não tô aqui para julgar, mas era a cultura da época. Bom, então tem Alexandre o Grande, tem, por exemplo, Alan Turing, que foi um dos inventores do computador, tem algumas personalidades, alguns cantores aí do mundo das celebridades. Deixa eu ver, outras personalidades históricas que a gente possa atribuir a questão da sexualidade. Cleópatra. Deixa eu ver. É porque a gente acaba querendo dizer que são grandes, né? Mas na cultura, né, das pessoas comuns, era muito difundido a homossexualidade, né? E por mais que se condenasse, se considerasse pecado, isso acontecia, né, gente? Porque as pessoas eram. E é isso. Qual é a sua opinião sobre pessoas trans usarem o banheiro do gênero dela? Acho que elas devem ter o direito de usar o banheiro, que elas se sintam mais confortáveis. Acho muito pouco razoável pensar que as pessoas trans representam uma possibilidade de violência, né? E acho que, obviamente, casos de violência podem ser tratados
né, quando acontecerem, assim como acontecem vários casos de violência pelas pessoas heterossexuais nesses espaços, assim, né? Assim como a gente tem episódios de violência. Então, se houver, fazer alguma coisa a respeito, mas acho que elas devem se sentir confortáveis para usar. Eu acho válido, eu acho que isso tem que ser validado, porque a partir do momento que eu tenho um filho, eu sou mulher, eu tenho um filho homem, e ele tem até 5 anos, eu não vou entrar no banheiro dos homens, mas eu levo ele no banheiro das mulheres. Então, assim, ele é homem, ele vai entender que ele pode entrar em qualquer banheiro. Então, eu digo porque aconteceu isso comigo. Meu filho sempre foi comigo, sempre me acompanhou no banheiro de mulher. Então, eu acho que tem que ter um banheiro único mesmo, porque na casa da gente só tem um banheiro. Isso é uma questão de direito, né? Então, se está no campo do direito, não existe muita discussão, né? Eu acho que porque assim, a pessoa trans, olha o absurdo que está na nossa sociedade, né? A gente está discutindo uma necessidade fisiológica de uma pessoa, né? Se ela tem o direito de usar um banheiro ou não. A pessoa trans, ela tem o direito legal, né? Então, já a partir daí, já não deveria ser uma questão de discussão, né? Porém, se o banheiro ele está sendo, ele é destinado à sua identidade de gênero, então a pessoa trans ela está usando o banheiro no qual o gênero dela se identifica. Então, assim, vamos entender que assim, uma mulher trans, antes de ela ser uma mulher trans, ela é uma mulher. O homem trans, antes de ser um homem trans, ele é um homem. Então, quando eu olho lá na plaquinha do banheiro masculino e feminino, ora, se eu fosse uma mulher trans, eu me identificaria como uma mulher, aquele banheiro é onde eu vou fazer minhas necessidades fisiológicas, né? Para além disso, para além dessas questões retóricas, tem também a questão do direito. Existe uma lei estadual e uma lei municipal que garante esse direito. Ponto. Não deveria ser um ponto de discussão, já que a lei favorece, né? Eu acho normal. Eu acho normal. Porque se somos mulher, né? Então eu acho normal. Não tenho preconceito contra isso, jamais. Eu acho normal. Eu acredito que as pessoas deveriam ter a opção de usar o que elas quiserem, né? De acordo com o que elas se sentirem confortáveis. Então, é isso, assim. Não tenho uma opinião a favor. Assim, se elas quiserem, pra mim não tem nenhum problema. O que você acha sobre pessoas trans nos esportes? Bom, eu acredito que o fato do sexo biológico, né, de ter um pênis ou uma vagina, não vai interferir, por exemplo, vamos supor que um homem trans, né, uma mulher trans, não sei como fala, né, mas ele queira participar na modalidade feminina lá, né, ele se considera uma mulher. E aí, né, mas ele vai ter mais força física. Bom, depende, né, porque as mulheres também têm muita força física, né? A gente às vezes nega, quer relegar. Isso é muito relativo, né? A gente não pode atribuir aos homens necessariamente esse papel. A gente tem que lembrar que esse papel de que os homens são essas figuras protetoras, essas pessoas que trabalham com negócios perigosos, são os mais guerreiros, como uma coisa cultural. Isso é uma coisa cultural, uma coisa construída, não é uma coisa dada pela sociedade, pela natureza. Tudo o que envolve o ser humano é cultural. Então, sendo assim, a participação nos esportes de pessoas trans deve ser pelo que elas se declaram ser, né? Porque o sexo biológico não vai determinar necessariamente a força física. E é isso. A força física, o desempenho, a habilidade, isso pra mim não vai interferir muito. Eu acho bacana. Confesso que eu acho às vezes que quando um rapaz trans está num evento, numa modalidade feminina, ele tem um pouquinho de vantagem, porque ele é mais forte, né? Os homens às vezes são mais fortes. Mas a partir do momento que ele optou por isso, a gente vai levantar a bandeira com eles. Ele tem que viver a vida normal. Então, os esportes eles estão divididos
de acordo com a identidade de gênero, né? Então, eu acho que cabe o mesmo recurso do uso do banheiro, né? Assim, uma mulher trans, antes de ela ser uma mulher trans, ela é uma mulher. Um homem trans, antes de ser um homem trans, ele é um homem. O problema aqui, quando nós discutimos, por exemplo, o caso da Tiffany, né, que é a jogadora de vôlei, é que assim, parece que a pessoa trans, ela não pode ser boa no que ela faz, né? Porque a partir do momento seja a excelência no que ela faz, aí transparece mais a questão da transexualidade, né? Então, por exemplo, quando a Tiffany do vôlei, que é uma jogadora que tem uma competência técnica bastante apurada, já começam a levar para a questão de, mas ela é um homem. Não, ela é uma mulher trans, né? E toda a característica fisiológica dela está dentro daquilo que a Confederação de Vôlei classifica, né? Então, assim, ela tem um índice de hormônio masculino que é a testosterona, que é semelhante a qualquer outra mulher tem, né? Então, não dá para se dizer que ela recebe alguma vantagem com isso, né? Nesse sentido, eu acho que as discussões que pautam a questão da transexualidade no esporte estão muito mais ligadas a uma questão de preconceito, porque assim, o trans, né, ele tem que... está muito mais ligado a uma questão de preconceito do que propriamente relacionado à questão fisiológica ou biológica. Se ela fosse uma jogadora medíocre, se ela fosse uma jogadora ruim, ninguém estaria discutindo. O problema é que é uma boa jogadora. Eu acho, a minha... Assim, o que eu mais penso sobre isso é que a pessoa trans, ela passou por muitos obstáculos para chegar ali onde ela está. Pessoas trans, elas morrem, têm uma expectativa de vida muito baixa no Brasil. Então, elas, para chegar nesses espaços de disputar esporte profissional, elas passaram por muitas barreiras. Então, para mim, a principal questão é, assim, garantir o direito da pessoa a disputar uma modalidade, assim. Então, mais do que a questão de, enfim, polêmicas sobre vantagens que possam ser exercidas, né? Para mim, o mais importante é o fato de que a pessoa está ali ocupando um espaço que raramente pessoas como ela ocupam, porque a maioria das pessoas está sofrendo violência ou está sendo impedida de frequentar vários espaços. Então, para mim, mesmo que tenha alguma vantagem, isso daí é menos relevante do que o direito dela de fazer o que ela quer, o que ela gosta. O que você acha sobre pronomes neutros? Eu acho que eles podem ser usados assim. Eu compartilho da opinião de uma linguista argentina, que ela fala que as pessoas devem ter o direito de usar, é um uso político e tal, mas que não deve ser feita uma imposição, assim. Então eu acho que ninguém deve ser censurado por não usar, por deixar de usar, mas obviamente todo mundo que queira usar, acho que pode usar e, enfim, acho que o principal é a comunicação, assim, né? Então, desde que isso seja interessante, assim, para a comunicação das pessoas, eu acho que elas devem ter o direito de se expressar como quiserem. Então, a língua portuguesa, ela é uma língua fluida, né? É uma língua em constante transformação. E então é assim, e as transformações, elas ocorrem de acordo com as transformações culturais. Se a gente pegar o português arcaico, né? A língua portuguesa, ela tem quase 1000 anos. Se a gente pegar a língua portuguesa que era falada no ano de 1200, ele é quase incompreensível do português de hoje em dia. Então significa que a língua portuguesa, ela veio sofrendo transformações. E ela sofre transformações de acordo com as necessidades culturais, né? Antigamente você falava vós me se, hoje você fala você, né? Antigamente, assim, a forma com que a língua portuguesa é passada na escola hoje, o português clássico, não é nem a forma com que ela é conjugada, não é nem a forma que nós falamos e que não é nem a forma que está em documentos, né? Porque assim, encontre um documento onde está escrito tu vais, né? Encontre alguém, talvez o pessoal do Sul fale dessa forma, né? Mas assim, não é o brasileiro médio não fala tu vais, né? Fala você vai, né? Então significa que assim, a língua portuguesa, ela está em constante transformação.
O pronome neutro, ele vem nessa toada também abrindo espaço dentro é uma coisa que é trazida pela comunidade LGBT para abrir também espaço de discussão. Mas também existe toda essa questão, o pronome neutro vira polêmica justamente porque traz consigo elementos da população LGBTQ. O que significa? Que ele também está muito mais ligado a uma questão de preconceito social, porque vem de uma população que já é discriminada, do que qualquer outra coisa. Né? Então, assim, por exemplo, ninguém se indigna quando uma pessoa ela fala um português errado, mas se indigna quando alguém chega num lugar e fala todes. Né? Se indigna por quê? Porque isso também traz um preconceito da população LGBT. Está muito mais ligado ao preconceito da população do que propriamente preconceito linguístico. Bom, eu acredito que a gente ainda debate muito pouco o tema. É um tema difícil de ser debatido porque as pessoas acabam vinculando isso a um certo discurso de eu sou obrigado a usar pronome neutro agora, né? Porque é uma imposição de uma certa classe que define poucas coisas, não sei o que lá. Eu tenho a opinião de que a gente deveria utilizar, né? Eu sou dessa opinião. Mas eu acredito que a gente deveria debater melhor o assunto, porque ainda assim, mesmo na comunidade LGBT, há debate sobre como se deveria fazer o uso desses pronomes, né? Se deveria se usar o X, se deveria se usar o E, se deveria se usar outras siglas. Porque, por exemplo, na língua portuguesa a gente tem essa distinção de gênero nas palavras, né? Então, ele, ela. Mas na língua inglesa, por exemplo, isso não existe, né? Em outras línguas, por exemplo, isso não existe. Então, por que a gente deveria usar essa distinção, né? Será que isso seria útil? Será que não? Então, é um debate que eu ainda acho que está em aberto. Eu sou a favor do uso, em algumas ocasiões, para demonstrar, né? Para as pessoas se sentirem representadas mesmo, com relação à sua identidade. Mas eu acredito que a gente precisa debater mais o tema. Ao contrário do que você talvez possa pensar, homofobia não se trata apenas de matar pessoas LGBT por serem LGBT. Pode se tratar de outros tipos de violência, como piadinhas preconceituosas, agressões verbais, agressões físicas e às vezes chegando em níveis extremos em caso de assassinato. Mas não são apenas casos de agressões. De pessoa para pessoa, essa homofobia também é manifestada na lei, tanto do Brasil quanto em outros países. Em 2023, o parlamento da Uganda aprovou uma lei que criminaliza a identificação de pessoas como LGBTQIA+. A Holanda foi o primeiro país a aprovar em lei o casamento homoafetivo no ano de 2001. O Brasil aprovou essa mesma lei no ano de 2011, que, apesar de tardia, é uma conquista que muitos países não conquistaram até hoje. E o Brasil foi o primeiro país no mundo a criminalizar a homofobia e a transfobia. Mas, em 10 de outubro de 2023, na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, foi aprovada uma lei para proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Com tanta coisa no nosso país acontecendo, são desastres naturais, tanta violência, tanto desemprego, fome, e os deputados estão preocupados em debater lei para tentar retroceder os direitos da comunidade LGBTQIA+. Gente, nós só queremos ser felizes. Eu quero pedir alguém em casamento, poder casar, ter o meu papel, no meu coração, na minha vivência, a certeza de que eu tenho um direito civil como cidadão de estar convivendo com outra pessoa, amar outra pessoa. Isso está prejudicando o que as outras pessoas? Onde que eu ser casado com outro homem, isso está tirando a tua alegria, a tua felicidade. Por quê? Porque as pessoas estão debatendo essa pauta. São direitos conquistados, nós temos direito de ser felizes. Você não quer se apaixonar, você que é hétero, você não quer se apaixonar, você não quer se ajoelhar e pedir a outra pessoa em casamento, você não quer ter direito de fazer uma festa. Você não quer ter o direito a estar ali no registro civil, no cartório, que você ama aquela pessoa, está casada com aquela pessoa. Nós também queremos isso. Eu não estou querendo te obrigar a casar comigo, não. Não estou querendo obrigar ninguém a casar com ninguém. Nós queremos os direitos. E os direitos foram alcançados através de muita luta e muita batalha.
Então vamos parar com essa aí, gente. O que é que o Brasil tá vivendo? O que é que esse povo tá achando? Nós somos quem nós somos, nós só queremos, nós estamos lutando por direito. Coisa que os héteros do nosso país já têm, que eles já tiveram o direito de viver isso, de serem felizes, de alcançarem conquistas, sem muito esforço. Nós da comunidade é muita luta, minha gente. É sofrimento. Jovens que infelizmente tiram suas próprias vidas porque não se acham dignos por conta da sua sexualidade, porque não conseguem se assumir, não conseguem viver, não conseguem... porque é muita pressão, é muito preconceito, ainda é muita lapada. E quando a gente está conseguindo conquistar algumas coisas, o povo vem e pisa de novo, gente. Então, assim, é um absurdo isso. O nosso país não merece isso, entendeu? Nós estamos passando por um momento, gente, em que era para estar todo mundo focado num algo maior. Aí fica debatendo projeto para tirar direitos que já foram conquistados. Isso é um absurdo. E no que isso mexe na tua vida? Ai, gente, me desculpa, não dá para debater isso. Eu acho que o nosso país ele é grande o suficiente para nós ficarmos preocupados com coisas maiores. Não em tirar direitos conquistados de um grupo minoria que luta por respeito a vida inteira. É isso. O Brasil, em 2023, foi o país que mais matou a população LGBT. E é pelo 14º ano consecutivo o que mais mata pessoas trans no mundo. Você já presenciou, sofreu ou cometeu um ato de homofobia? Eu já devo ter cometido atos de homofobia na minha adolescência, acho que ninguém está imune a isso. Eu já sofri uma ofensa homofóbica, né? Mesmo não sendo. Eu já fui vítima de uma situação de uma ofensa na rua. E já presenciei também várias situações. Eu já presenciei. Como eu tenho 45 anos, né? Eu já cometi também, né? Na minha juventude, os atos de homofobia era uma situação até normalizada, né? Então, assim, chamar as outras crianças de xingamentos ofensivos que remetem à questão da sexualidade era algo que a gente não fazia como se fosse uma coisa normalizada. Depois que a gente começa a refletir sobre, a gente começa então a perceber o quanto que isso é prejudicial, o quanto isso é cruel. Então, a partir do momento que eu comecei a refletir a respeito, eu não mais, né, utilizei esses tipos de palavras. E presenciar também, né? Eu já presenciei situação de homofobia em transporte público, eu já presenciei situação de homofobia dentro de espaços públicos, inclusive dentro da escola, né, das escolas que eu já trabalhei. Infelizmente, isso é uma situação que eu posso classificar como corriqueira, até os dias de hoje. Eu já presenciei. Você gostaria de falar como foi um pouquinho? Eu estava com amigos LGBTs e por estarmos num local público, uma pessoa se incomodou, né, do modo em que um rapaz se pronunciava, né, com uma voz diferente. E aí ficou com brincadeiras, irritando, xingando de coisas banais, né? Assim, bichinha, mocinha, não sei o quê. E aí a gente falou, acorda, né? Meu, sai daqui, você não tá bem visto. E por fim a gente que se sentiu mais confortável em sair do local. Eu já presenciei. Até já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo também. Mas aí, assim, eu acho até desnecessário dar essa resposta, porque, assim, eu fui muito mal educada e, assim, eu fui agressiva, porque eu parti pra cima, entendeu? Não, no caso é que, assim, estávamos passando e aí, assim, eu fui agredida como, olha, duas sapatonas. Entendeu? Duas sapatonas. Aí, né, eu fui obrigada a descer do salto. Eu desci mesmo do salto e rodei a baiana. Não, mas eu você já viu? Já vi, sabe? Eu já vi também. E tipo assim, eu fui super... Eu fui super acolhedora, eu acolhi aquela pessoa que estava sendo agredida, entendeu? E assim, eu não aceito. Eu não aceitei mesmo.
Sim, quando eu era adolescente, provavelmente eu tinha algumas expressões, me utilizava de algumas brincadeiras que hoje eu consideraria como homofóbicas, né? E de fato eram. Mas com o tempo eu mudei de pensamento e percebi que aquilo era errado, então parei. E eu presencio constantemente isso no cotidiano, né? Não só através de palavras, mas de olhares e de notícias também sobre agressões físicas, verbais, e discriminação no tratamento com as pessoas LGBTs. Tipo assim, eu escondi minha homossexualidade, minha orientação, vamos dizer assim, por 40 anos, eu tenho 44. Nunca contava pra ninguém, entendeu? Então, trabalhava, cuida da sua vida, eu cuido da minha. Então, era nisso. A gente é meio arisco. Quem é assim, acaba sendo um pouco arisco para poder, se vier te atacar, você já ataca antes. Não tinha meios para você andar LGBT, então era um consenso muito diferente do que é hoje. E aí eu tive que esconder isso, porque minha família é muito tradicional, tal, que não sei o que. Eu só não vou fazer espaço que eu tenho a perna quebrada. E aí, em 2019, eu perdi o meu relacionamento de 12 anos. Ele morreu de câncer, do nada. Morreu de câncer. Aí eu tentei me matar, tentei me suicidar, uma pegada dessa. Aí esse meu companheiro que veio me ajudar, ele acabou contando pra minha família inteira. E minha família, tipo, a gente já sabia, mas não comentava nada, porque sabe, né? Sempre o cara é com assim. 40 anos não casa, você vai pensar o quê? A pessoa sempre sabe, não sei por que. Então só que se você não deixar falar, você não dá corda, a pessoa também não dá. Entendeu? Então, consequentemente, o que aconteceu? Quando aí todo mundo já sabe, eu apertei a tecla foda-se. Já cheguei aqui e falei, eu sou, e pronto, acabou. Antes de vocês perguntarem, eu já falei antes que qualquer coisa, entendeu? Então, ninguém, não devo nada pra ninguém, tipo assim. Então, eu posso dizer pra você que eu sofri preconceito por 40 anos porque eu não podia falar. Você ficava retroagido. Que é muito pior do que você, às vezes, sofrer um preconceito, às vezes. Você sofre, você desabafa na hora. Eu não, tive que guardar isso por 40 anos. Aí você imagina. Esse foi o podcast sobre LGBTfobia, por Ágata, Cecília, Iris, Pablo e uma ajudinha especial da Helena.